Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje, último sábado desse ano e nada melhor do que a gente ver quais foram os ativos que mais renderam agora em 2018, até para a gente poder traçar a nossa estratégia mais para frente. Eu acabei pegando ativos variados, renda fixa, IFIX, Ibovespa. A gente pegou também ativos internacionais, enfim, sempre os índices para que a gente possa ter uma ideia de como o mercado anda, qual é a situação atual do mercado brasileiro e quem é que mais ganhou esse ano com investimentos. Então, logo depois da vinheta a gente já começa. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e aproveito já para desejar um feliz ano novo também. Bom, pessoal, eu acho que eu já falei aqui em alguns vídeos anteriores, esses vídeos de sábado, que são vídeos mais macroeconômicos, que eu sou uma pessoa que hoje eu estou apostando muito no Brasil. Então eu acho que a pessoa não deve investir fora do Brasil. Esse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas também a gente vai mostrar valorizações de outros ativos, ativos de renda fixa, o IFIX, como foi o dólar e outras coisas mais. Então, para começar, eu quero pegar o índice, o principal índice americano hoje, que é o S&P 500. Sei que as pessoas usam muito o Dow Jones, etc., mas são só as 30 maiores ações e o S&P 500 eu acho que hoje é muito mais utilizado. Então, quando vocês olham essa imagem aqui do S&P 500 apenas de 2018, na verdade começando em 28 de dezembro de 2017, porque eu ainda estou gravando antes do fechamento dele de sexta-feira, o que a gente tem? A gente tem que ele caiu 7,22%, saindo aqui de 2.600 e poucos pontos para 2.488. No entanto, quando a gente olha em uma visão mais ampla, a gente pega aquela máxima de 2007, final de 2007, início de 2008, e pega a máxima atual e pega a mínima ali em 2009 e pega a mínima atual, que caiu um pouco, né, caiu uns 20% nesse período, a gente vê que quando a gente calcula topo contra topo, subiu 90%. Quando a gente calcula fundo contra fundo, subiu 235%. Isso mostra que, se tiver realmente uma correção maior, ainda teria muito mais para cair exatamente a Bolsa dos Estados Unidos. Tá? Mas o foco hoje não é a Bolsa dos Estados Unidos. O que a gente vê aqui é o índice Nikkei. O índice Nikkei é o principal índice lá do Japão. Tem um outro índice mais conhecido também que é o Topix, mas esse pega as 225 maiores empresas japonesas, as empresas de maior negociação. Então a gente vê aqui ó, que ele saiu de 22.700 pontos, caiu para 20 mil, algo parecido com o dos Estados Unidos, uma queda um pouco mais expressiva, a gente vai ver depois na tabela final. E a gente vê aqui ó, que quando a gente faz o mesmo trabalho de olhar topo contra topo e fundo contra fundo, a gente vê que aqui teve uma alta de 32%, aqui teve uma alta de 168%. Ao olhar esses dois índices, o que a gente chega à conclusão é que ou houve uma euforia muito grande lá atrás em 2007 e 2008, ou houve um pânico excessivo em 2008 e 2009, ou um pouco das duas coisas, ou ainda a gente tem mais para corrigir nesse atual cenário. Aí eu venho para o Shanghai Composite, que é o índice da China. Como vocês podem ver, eu estou pegando as maiores economias do mundo. Então eu peguei Estados Unidos, agora eu estou pegando China, depois a gente vai ver Alemanha e pegamos Japão. Então são as 4 maiores economias do mundo. E aqui a gente vê, ó, Shanghai Composite, 3.300 pontos no início do ano, 2.493 agora no fim do ano. Esse aqui já fechado, porque a bolsa fechou de manhã, eu estou gravando na sexta-feira de tarde, e como vocês podem ver aqui, ó, uma queda bem expressiva, uma queda superior a 20%, a gente vai ver lá na tabela exatamente quanto foi depois. Tá? E é importante a gente visualizar também que teve uma pequena queda aqui do volume, que é importante a gente ver também, mas a gente vê que a bolsa da China está caindo. E agora eu vou mostrar o que significa excesso de euforia para vocês. Excesso de euforia foi isso aqui, olha só o que aconteceu em 2007 e 2008.
A bolsa da China saiu de 800 pontos em um ano e foi para 6.000 pontos praticamente. Então isso é um excesso de euforia. Isso também aconteceu quando estourou as bolhas.com lá nos Estados Unidos no ano 2000. A gente já viveu isso, a gente sabe como funciona, e no caso da Nasdaq demorou 14 anos para voltar para aquele valor máximo anterior, e pelo que tudo indica aqui na China vai demorar muito mais. E olha que a economia da China cresce 6, 7% ao ano nesse período. Mesmo assim, ela não consegue voltar para esse valor de 6.000 pontos anterior. E aí a gente vem para o DAX de Frankfurt, que é o índice da Alemanha. Índice da Alemanha, a gente vê um movimento parecido com o chinês, um parecido com os Estados Unidos, do Japão. A gente vê aqui no ano caindo de 13.000 pontos para 10.563, e a gente vê aqui uma queda em torno de 15 a 17% mais ou menos. A alta aqui, ó, de 63% topo a topo, alta de 177% fundo a fundo, e a mesma coisa que a gente já explicou nas outras. E aí a gente vem para a Bolsa de Valores de São Paulo e a gente vê que é exatamente o oposto. A gente vê que a Bolsa de Valores de São Paulo não passou por uma queda recente, quer dizer, teve uma queda bem pequena aqui, mas não é nada assim de outro mundo, de queda de 20% ou coisas do gênero, como o resto do mundo está fazendo. A gente vê inclusive que a Bolsa de Valores de São Paulo subiu nesse ano, subiu aqui em torno de 12%, e isso aqui é interessante para a gente traçar o nosso cenário e para a gente ver que realmente o mundo está acreditando no Brasil. Quer dizer, enquanto o mundo caiu nesses últimos 3 meses, o que aconteceu com o Brasil? O Brasil, no mínimo, permaneceu estável. E em alguns casos aqui eu até diria que subiu, né? Se a gente pensar daqui mais ou menos, ele subiu um pouquinho. Subiu 1, 2%, mas é algo bastante relevante quando a gente vê que o resto do mundo está caindo de 10 a 20% mais ou menos. E aí a gente fazendo o mesmo estudo, que fica um pouco enviesado no caso do Ibovespa, porque não teve essa queda, então esse fundo contra fundo fica mais ou menos estranho. A gente vê algo similar, mas a gente vê que o mercado não está acreditando nessa queda do Ibovespa, como nos outros índices que a gente já viu. E aí eu peguei renda fixa também, e quando a gente pega do site do Tesouro Nacional a tabela de renda fixa, de rentabilidade, a gente percebe que teve um Tesouro IPCA aqui que mais rendeu do que todos, né? 19,65%. Agora na segunda-feira a gente vai colocar, mesmo sendo dia 31 de dezembro, o vídeo da carteira de dezembro de 2018, a nossa carteira do YouTube, e vocês vão ver que quase toda a minha posição de renda fixa está exatamente nesse título que mais rendeu. Tá? Isso é bastante estudo, isso é um entendimento maior da curva da taxa de juros, e é importante a gente visualizar isso. A gente estava posicionado em títulos longos quando todo mundo falava que títulos longos eram ruins. E a gente vai ter uma surpresa maior ainda quando a gente olhar a tabela. A gente vai ver que esse título aqui, Tesouro IPCA 2045, rendeu mais do que todos os outros investimentos que a gente viu. Então muita gente aí que fala que renda fixa é ruim e que renda fixa é perda fixa e etc., vão ver que esse ano a renda fixa rendeu mais do que o próprio Ibovespa. Qual renda fixa? Aqui eu investi. Né? Se você fizesse esse investimento aqui no Tesouro Selic, você teria realmente ganho menos do que a Bolsa. Você teria uma perda fixa. Mas existem rendas fixas que rendem mais se você souber usar a curva de juros a seu favor. E aqui, finalmente, aquela tabela que eu fiquei falando o vídeo inteiro. A gente vê que o dólar teve uma valorização expressiva também, 17,10%. O IPCA 2045 subiu 19%. O Tesouro Selic, somando esses últimos 2, 3 dias, passou de 6,21 para 6,35. A gente vê aqui o IGPM, que fechou exatamente hoje, algumas horas atrás, porque eu estou gravando na sexta-feira, 7,54% nesse ano. Então, quer dizer, o Tesouro Selic não conseguiu cobrir nem a inflação, se a gente pensar a inflação como IGPM, não como IPCA. A gente tem aqui o IFIX 5,77%, o IFIX é um índice de fundos imobiliários, também não conseguiu superar a inflação. A gente tem o Ibovespa 12,34%, a gente tem aqui na ponta de baixo o Bitcoin menos 75%, e a bolsa do resto do mundo toda caindo.
Um destaque apenas aqui para o Merval, que é o índice da Bolsa Argentina. As pessoas vão falar assim, o índice da Argentina subiu 1,12%. Ele subiu em valores nominais 1,12%, mas a inflação lá é de 100% ou mais. Então, na verdade, o poder de compra de quem investiu na Bolsa da Argentina em pesos argentinos caiu pela metade. Tá? Então, é importante a gente pensar também na inflação quando a gente faz essas análises, principalmente em economias hiperinflacionárias. E para terminar aqui, pessoal, o que eu quero desejar para vocês é um feliz ano novo. Ainda vai ter vídeo na segunda-feira exatamente da nossa carteira. Eu espero que vocês tenham visto que em 2018 foi o ano da renda fixa, se você soube utilizar. É claro que tiveram ações que subiram aí 200%, 300%, tiveram outras que caíram 60%, 70%, como sempre vai ser. Mas a gente tem que entender que existe espaço para todas as classes de ativo na nossa carteira, tanto fundos imobiliários, quanto renda fixa, quanto bolsa de valores. Nem sempre a bolsa vai render mais do que os outros. A bolsa, como o Ibovespa ele é apenas uma média ponderada de todas as ações que compõem o índice, e é claro que você pode ganhar ou perder se você fizer uma carteira diversificada e diferente daquela do próprio índice. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Não esqueçam de baixar o e-book gratuito que está aqui na descrição do vídeo, o e-book Geração de Renda com Investimentos, uma forma completamente diferente de você analisar os teus investimentos. Você passa a analisar não o patrimônio que você tem, mas sim a renda que você gera com ele. Tá? É bem interessante, vale muito a pena, gratuitamente, só clicar aqui embaixo. Abraços a todos, bons investimentos e bolsa agora só no ano que vem, né? Só na quarta-feira. Tchau, tchau.